Algumas pessoas têm partes do corpo que são muito maiores do que o comum, e suas histórias são realmente incríveis. Número 1. Wesley Warren Jr., morador de Las Vegas, não entrou para a fama por escolha própria, mas por viver com um dos casos médicos mais extremos já documentados. Ele tinha o que foi considerado o maior escroto do mundo, que chegou a pesar cerca de 60 quilos, o equivalente ao peso de uma pessoa adulta. Imagine tentar caminhar com esse fardo todos os dias. A condição de Wesley era chamada de linfedema escrotal, uma rara doença em que o fluido linfático se acumula na região genital, causando inchaço desproporcional. No início, quase não se percebia, mas ao longo dos anos a situação saiu totalmente de controle. Durante quase uma década, Wesley viveu carregando esse peso inimaginável. Vestir-se exigia roupa sob medida, andar era um esforço hercúleo e sua privacidade praticamente deixou de existir. Ainda assim, ele não se escondeu. Tornou-se um símbolo involuntário de resistência, compartilhando sua história para mostrar que por trás de manchetes bizarras, existem seres humanos reais enfrentando dificuldades colossais. Em 2013, depois de comoção pública e do apoio de médicos, amigos e até desconhecidos, Wesley foi submetido a uma cirurgia de alto risco para retirar o excesso de tecido e tentar devolver-lhe qualidade de vida. O procedimento foi tão complexo que cada etapa foi documentada para fins de pesquisa médica. Após a operação, Wesley abriu sua vida diante das câmeras e da mídia. Ele queria conscientizar e combater o estigma em torno de condições raras e graves. Transformou dor em educação, vulnerabilidade em força e passou a inspirar outros que enfrentam doenças que ninguém entende. Sua jornada mostrou que cada caso extremo esconde uma história de coragem. Wesley pode ter carregado um peso que poucos conseguiriam imaginar, mas deixou como legado uma mensagem poderosa. Mesmo diante de adversidades gigantescas, é possível encontrar dignidade e esperança. Agora vamos aumentar o nível do fator uau, com a história de Zheng Jinlian, a mulher mais alta da história alta já registrada na história da humanidade. Nascida em 24 de fevereiro de 1964, na província de Hunan, na China, Zheng alcançou a altura impressionante de 2,48 metros. Isso é mais alto que a maioria dos jogadores de basquete, mais alto que muitos portais e, definitivamente, mais alto do que qualquer tenda de circo comum. Mas a altura de Zheng não era só uma curiosidade genética. Ela sofria de gigantismo, uma condição rara causada pelo excesso de hormônio do crescimento. Além da altura inacreditável, ela também tinha pés muito grandes. Claro, esse crescimento extraordinário trouxe vários problemas de saúde e muitos obstáculos no dia a dia. Roupa que servisse? Esquece. Tentar passar despercebida na escola? Impossível. Apesar dos olhares e dos desafios, Zheng tinha um coração enorme e um espírito tão alto quanto seu corpo. Ela chegou a se apresentar em circos, onde multidões ficavam impressionadas com sua presença. Mas, para ela, estar no centro das atenções era uma mistura de alegria e sacrifício. Lidar com o assédio visual e físico do público não era fácil, mas ela seguia em frente com força e serenidade. Infelizmente, sua vida foi interrompida cedo demais. Zheng Jinlian faleceu, aos 17 anos, no dia 13 de junho de 1982. Sua história, porém, continua viva, inspirando milhares de pessoas no mundo todo. Ela é a lembrança de que algumas pessoas realmente se destacam, não só pela aparência, mas pela coragem e pela luz que deixam para trás. Se Macy Curran passasse ao seu lado na rua, seria impossível não parar a conversa no meio. O motivo? Suas pernas são mais longas do que uma mesa de jantar. Cada uma delas mede mais de 1,30 metros, representando mais da metade de sua altura total de 2,08 metros. Um verdadeiro espetáculo da natureza, digno de recorde mundial. Ainda adolescente, com apenas 19 anos, Macy já havia conquistado o título no Guinness World Records como a mulher com as pernas mais longas do planeta. Mas bem antes da fama, ela já chamava a atenção nos corredores da escola. Nas fotos da turma, parecia mais a professora do que a colega de classe. Comprar calças? Nem pensar. Os tamanhos padrões nunca fizeram parte do vocabulário dela. Mas Macy não transformou a diferença em obstáculo. Pelo contrário, converteu em combustível para a autoestima. Nas redes sociais, como TikTok e Instagram, compartilha sua rotina nas alturas. Truques para roupas personalizadas, desafios de atravessar portas e até os cuidados extras com ventiladores de teto baixos.
O que parecia um problema virou inspiração para milhares de jovens ao redor do mundo. Hoje, Macy é vista como ícone de estilo e porta-voz do amor próprio. Suas pernas compridas a tornaram única, mas sua atitude é o que realmente a destaca. Ela mostra que não é preciso diminuir-se para caber em padrões. Se a vida trouxer calças curtas, basta levantar a barra e continuar desfilando. Suas pernas são tão longas que até fariam uma chita morrer de inveja. E sim, Macy também corre rápido. O que muitos julgavam estranho, ela transformou em sinônimo de confiança. Ela não apenas bateu recordes, ela reescreveu a narrativa. Suas pernas não são apenas membros, são um movimento. Sua mensagem é clara. Não se encolha para se encaixar. Erga-se, mesmo que bata a cabeça no teto. Agora vamos falar de um cara que não precisa de escada para trocar uma lâmpada. O inacreditável Paul Sturges. Nascido em 25 de novembro de 1987. Em Luton, na Inglaterra, Paul mede impressionantes 2 metros e 31 centímetros. Isso é mais alto que a maioria das portas. E sejamos sinceros, talvez até de algumas girafas. É legal ter esse tipo de fama. Já estou no Guinness Book como o jogador profissional de basquete mais alto do mundo. E não é para menos. Com mãos gigantes e uma altura de tirar o fôlego, Paul se tornou uma potência no basquete. Ele fez as malas e foi para os Estados Unidos atrás do seu sonho nas quadras. Jogou basquete universitário na Mountain State University, na Virgínia Ocidental, antes de alcançar algo ainda maior. Paul se juntou ao lendário Harlem Globetrotters, onde brilhou com suas enterradas espetaculares, truques geniais e um carisma que fazia o público vibrar. Mas, claro, viver nessa altura vem com seus perrengues. Paul já falou abertamente sobre as dificuldades do dia a dia, como encontrar roupas que sirvam ou caber em espaços normais sem virar um nó humano. Mesmo assim, ele nunca deixou que isso o desanimasse. Pelo contrário, Paul abraça o que o torna diferente e usa sua história para motivar os outros. A mensagem dele é simples e poderosa. Seja orgulhoso de quem você é, independentemente do que te faz único. Com paixão pelo basquete, uma personalidade contagiante e uma energia sempre positiva, Paul Sturges é uma verdadeira inspiração, dentro ou fora das quadras. Ele é a prova viva de que estar no topo, literalmente e espiritualmente, é um verdadeiro plano de sucesso. Diana Armstrong não corta as unhas, ela as cultiva como se fossem obras de arte. Com um comprimento total que ultrapassa os 3 metros de extensão em cada mão, suas unhas parecem saídas de um filme de fantasia. E sim, são totalmente reais. Esse feito a colocou no Guinness World Records como a pessoa viva com as unhas mais longas do planeta. O processo não foi rápido. Diana começou a deixar as unhas crescerem há décadas, uma a uma, esmalte por esmalte. Manter esse tamanho não é apenas questão de paciência, mas de estilo de vida. Amarrar sapatos? Impossível. Digitar no celular? Ela usa a função de voz. Coisas simples, como abrir uma porta ou pegar objetos pequenos, se transformaram em tarefas adaptadas. Cada unha recebe tratamento digno de museu. Limpeza, lixamento, hidratação e camadas de esmalte protetor. Ela passa horas todas as semanas cuidando delas com a dedicação de uma curadora que zela por peças raras. Para Diana, suas mãos são uma verdadeira galeria ambulante. Um detalhe curioso: a unha humana comum cresce, em média, cerca de 2 milímetros por mês. Diana, em contrapartida, acumulou décadas sem cortes, somando curvas, voltas e um visual que hipnotiza. Mas não é só sobre comprimento. As unhas representam sua história, sua identidade e até mesmo sua força de vontade. Hoje, Diana compartilha sua trajetória em entrevistas e nas redes sociais, tornando-se símbolo de expressão e perseverança. Seu sonho vai além. Ela pretende lançar sua própria marca de cosméticos inspirada em sua experiência. Afinal, se alguém entende de cuidados com unhas, é ela. Muitos podem olhar com espanto, mas Diana sorri. Cada curva e cada detalhe são capítulos de uma história que ela tem orgulho de contar. Em uma época de pressa e cortes rápidos, Diana prova que a paciência, cultivada centímetro por centímetro, pode se transformar em legado. Prepare-se para conhecer uma mulher que literalmente carrega uma história gigante no peito. Annie Hawkins Turner, de Atlanta, Geórgia, é a detentora do recorde de maiores seios naturais do mundo. E quando a gente diz grande, é sério. Cada um de seus seios pesa cerca de 38 quilos, mais do que uma criança de 4 anos. Annie usa o tamanho de busto 102.
Um número tão impressionante que parece até inventado. Mas o que realmente impressiona não é só o tamanho, e sim a forma como ela lida com isso. Desde cedo, Annie decidiu que não iria se esconder ou ter vergonha do próprio corpo. Ela abraçou sua aparência e transformou o que muitos considerariam um problema em uma plataforma de empoderamento. Claro que não é fácil. Os desafios físicos são muitos. Dores nas costas, dificuldade para se equilibrar e, claro, o peso constante dos olhares curiosos ou até invasivos. Mas Annie sempre encarou tudo com força, elegância e uma confiança contagiante. Ela nunca deixou que sua aparência a limitasse. Pelo contrário, transformou isso em combustível para mudar a forma como o mundo vê corpos diferentes. Participou de documentários, entrevistas, programas de TV e até reality shows, sempre levando uma mensagem clara: o seu corpo é seu e é perfeito do jeito que é. Para Annie, autoaceitação é mais do que um discurso, é uma missão de vida. Ela inspira milhares de pessoas a romperem com os padrões estreitos de beleza impostos pela sociedade e a enxergarem valor em si mesmas, exatamente como são. A energia de Annie é contagiante, sua resiliência é inspiradora e a maneira como ela impõe respeito é simplesmente sensacional. Ela não apenas quebra estereótipos, ela destrói com classe, estilo e uma postura que grita: seja você mesmo com orgulho. Annie Hawkins Turner é uma verdadeira força da natureza, e sua história mostra que a verdadeira beleza está na coragem de ser autêntico. Sarwan Singh não apenas deixou a barba crescer, ele transformou o rosto em um verdadeiro monumento. Com impressionantes 2,53 metros de comprimento, sua barba é considerada a mais longa do mundo em um homem vivo. Um feito registrado pelo Guinness World Records. Durante mais de 20 anos ele cultivou esse emaranhado de fios com paciência e dedicação. Enquanto a maioria das pessoas luta para domar um redemoinho no cabelo de manhã, Sarwan dedica horas ao cuidado de uma barba que poderia servir até de corda cerimonial. Mas sua barba não é apenas estética. Vindo de Punjab, na Índia, ele a trata como um símbolo espiritual. Na tradição Sikh, a barba representa sabedoria, dignidade e devoção religiosa. E Sarwan incorpora cada centímetro dessa filosofia. Sua rotina de cuidados é praticamente um ritual. Lavar, hidratar com óleos, pentear e proteger. Cada fio recebe atenção como se fosse parte de uma joia sagrada. Onde quer que ele vá, as reações são imediatas. Pessoas se impressionam, pedem para tocar, tiram fotos e fazem perguntas sobre o tempo necessário para chegar a tal comprimento. Crianças o abordam em eventos culturais e até em escolas, curiosas para saber como é viver com uma barba maior que uma cama de casal. Sarwan encara a barba como uma extensão da sua identidade e já planeja lançar um livro contando como é viver com esse companheiro diário. Dormir, viajar, se alimentar e até se locomover com uma barba que nunca passa despercebida. Ele prova que a barba pode ir muito além da moda. Pode ser um símbolo de fé, de cultura e de perseverança. Sua barba não apenas bate recordes, mas também conta uma história. E quando você carrega mais de 8 pés de pelos no rosto, não entra em um lugar de forma discreta. Você faz uma entrada triunfal. Segura firme porque essa história vai te deixar de boca aberta. Estamos falando da impressionante Adrienne Lewis, uma mulher que transformou sua língua super comprida em um fenômeno na internet. E quando a gente diz longa, é sério. São 10 centímetros de língua. Isso é mais do que o comprimento de muitos pirulitos. Adrienne nasceu no dia 19 de fevereiro de 1995, no estado de Michigan, nos Estados Unidos. Desde pequena, sua língua chamava a atenção, mas ela poderia ter vivido uma vida discreta, escondendo esse talento incomum. Só que não. Adrienne resolveu mostrar ao mundo o que é capaz de fazer. E olha, ela faz muita coisa mesmo com essa língua. De truques engraçados a desafios que desafiam a lógica, os vídeos dela são diversão garantida. Ver Adrienne amarrar um talo de cereja com a língua ou tocar o próprio nariz com facilidade é pura diversão. Mas não é só isso. Adrienne também carrega uma mensagem importante: aceitação própria. Ela usa sua plataforma para inspirar as pessoas a amarem suas diferenças. É uma verdadeira defensora da positividade corporal, mostrando que ser único é um motivo de orgulho, não de vergonha. Os fãs dela são apaixonados. Ela criou uma comunidade enorme online, onde todos celebram suas singularidades com ela. Então, da próxima vez que você sentir que não se encaixa nos padrões,
Pense em Adrienne Lewis, a mulher que transformou uma língua super comprida em uma super história de autoestima, carisma e alegria. Andrea Ivanova não conquistou fama sussurrando, mas sim desfilando com lábios que parecem desafiar todas as medidas. Essa influenciadora da Bulgária transformou a boca em uma verdadeira escultura viva, fruto de uma busca incessante pela transformação estética. Sua jornada começou em 2018, com uma simples aplicação de preenchimento labial. Só que o que era para ser um retoque rápido virou uma missão de vida. Desde então, Andrea já passou por mais de 30 sessões de preenchimento, cada uma deixando seus lábios ainda maiores e mais chamativos. Hoje, o volume é tão impressionante que parece ter seu próprio código de área. Na internet, Andrea virou sensação. Cada selfie que posta atrai olhares e comentários, de fãs, críticos ou curiosos prontos para ver qual será o próximo passo. E, segundo ela, o processo ainda não acabou. Andrea afirma que ainda não atingiu o tamanho perfeito e que pretende continuar aumentando. É claro que a rotina não é só glamour. Beber água, comer ou até sorrir exige mais cuidado. Seus lábios precisam de produtos específicos e de um ritual de tratamento constante. Mas para ela, tudo faz parte da escolha de viver sem medo de exageros. Muitos dizem que ela passou dos limites. Andrea responde sem hesitar: eu vou mais longe. Seus lábios não são uma tentativa de se encaixar em padrões, mas sim de romper com eles. É estilo, identidade e autoexpressão levados ao extremo, em uma versão corajosa e única. Para se ter uma ideia, a largura média de um par de lábios humanos fica em torno de 4 centímetros. Os de Andrea parecem rivalizar com almofadas de sofá, e essa é justamente a intenção, impossível ignorar. Entre choque, fascínio e debate, Andrea mostra que beleza pode ser uma escolha radical, e ela escolheu ser inesquecível. Agora conheça Jamal, direto da tranquila Mauritânia. Ele vive com uma condição rara chamada macrodistrofia lipomatosa, que fez seu braço e bíceps direito crescerem a um tamanho inacreditável. Onde quer que vá, Jamal atrai olhares, mas ele não se esconde. Pelo contrário, anda com a cabeça erguida, cheio de orgulho e coragem. Sua história é uma verdadeira lição sobre o que é força de verdade. E não tem nada a ver com perfeição estética. Fala sério, dá pra aprender muita coisa com alguém como o Jamal, não acha? Conta pra gente nos comentários. Chegou a vez de conhecer uma verdadeira rainha da beleza natural. Yu Jianxia, diretamente da China, que conquistou fama mundial por ter os cílios mais longos já registrados no planeta. Prepare-se, os cílios dela medem inacreditáveis 12 centímetros e 4 milímetros. É como ter minúsculas vassourinhas penduradas nos olhos, e sim, é lindo. Desde criança, Yu sempre teve uma conexão especial com seus cílios. Para ela, eles nunca foram apenas pelos, e sim um presente da natureza, uma herança de ancestralidade e um símbolo de beleza única. Ela acredita que seus cílios longos representam saúde, equilíbrio e energia espiritual. Só que manter essas antenas naturais em ótimo estado não é tarefa fácil. Para cuidar dessa raridade, Yu tem toda uma rotina de beleza dedicada exclusivamente aos cílios. Nada de produtos agressivos ou maquiagem pesada, ela usa apenas óleos naturais e cosméticos suaves. Trata seus cílios como uma verdadeira relíquia. E funciona. Os fios crescem saudáveis, espessos e impressionantemente longos. Mas não é só sobre aparência. O que encanta mesmo é a forma como Yu abraça sua individualidade com leveza, orgulho e positividade. Ela mostra ao mundo que ser diferente não é motivo de vergonha, e sim um convite à celebração. A história de Yu Jianxia é uma verdadeira aula de amor próprio. Ela nos lembra de que, às vezes, os maiores símbolos de beleza estão nos menores detalhes, e que até um fio de cílio pode carregar uma grande mensagem. O menino com 31 motivos para contar de novo. Você tem 10 dedos nas mãos e 10 nos pés. Nada de novo, certo? Mas Hong Hong chegou ao mundo desafiando as estatísticas. Ele nasceu com 31 dígitos no total, 15 dedos e 16 dedos dos pés. Isso é mais número do que um quadro cheio de cálculos em sala de aula. Natural da China, Hong Hong não foi apenas mais um caso de polidactília. Ele se transformou em um verdadeiro fenômeno. Essa condição, que faz com que bebês venham ao mundo com dedos extras, afeta cerca de 1 em cada 1000 crianças. Na maioria das vezes, é só um dedinho a mais ou uma pequena protuberância, que médicos removem facilmente. Mas com Hong Hong foi bem diferente.
Todos os seus dedos extras eram completamente formados, funcionais e perfeitamente moldados. Na verdade, a condição também aparece na família. Sua mãe tem 12 dedos, mas mesmo assim, o recorde de 31 do garoto levou a situação a outro nível. Enquanto muita gente olhava com espanto, outros viam possibilidades. Imagine o potencial para tocar piano, jogar videogame ou até criar luvas personalizadas que precisariam de um engenheiro para serem desenhadas. Apesar de parecer algo extremo, a condição de Hong Hong é um fenômeno natural. É rara, mas não trágica. É a própria biologia exibindo toda a sua criatividade. E se você acha impressionante, pense em quem tenta dar um high five no garoto. É melhor usar as duas mãos de uma vez. Segura as meias, porque agora é hora de conhecer uma mulher que redefine o significado de pernas longas. Estamos falando de Svetlana Pankratova, dona das pernas mais compridas do mundo. As pernas dela medem incríveis 132 centímetros e meio. Isso é mais longo que muitas mesas de jantar por aí. Eu só percebi mesmo quando já era adolescente. Antes disso, achava que era apenas alta. Não sabia que minhas pernas ocupavam praticamente toda a minha altura. E ela tem razão. Svetlana mede 2 metros de altura. Onde quer que vá, atrai olhares. Não só pela altura, mas porque ela também é recordista do Guinness World Records. Nascida em 29 de novembro de 1971, em Volgogrado, na Rússia, Svetlana decidiu colocar essas pernas para trabalhar. Ela usou seu diferencial nas quadras de vôlei. Jogou pela seleção nacional da Rússia e mandava muito bem, ajudando o time a conquistar vitórias e troféus. E a vida não parou por aí. Com sua aparência marcante, ela também se destacou no mundo da moda. Estilistas a adoravam e ela desfilou nas passarelas mais cobiçadas. Claro que nem tudo são flores. Ter pernas tão longas traz desafios, desde dificuldade para encontrar roupas até esbarrar nas coisas com mais frequência. Mas Svetlana encara tudo isso com um sorriso, abraçando seu corpo único e inspirando muita gente a fazer o mesmo. Então, quando você se sentir fora dos padrões, lembre-se da Svetlana Pankratova, a mulher que literalmente se destacou pelo tamanho e ainda assim nunca deixou de erguer a cabeça com orgulho. À primeira vista, Fu Wangui parecia um garoto comum como tantos outros, mas bastava virar a cabeça, ou ele virar a dele, para que algo chamasse atenção. Seu pescoço era visivelmente mais longo que o normal. E não, ele não estava se esticando, aquilo era real. Aos 6 anos, Fu foi diagnosticado com escoliose congênita e sua coluna começou a crescer com uma torção severa. O detalhe mais impressionante, porém, estava no pescoço. Em vez das habituais 7 vértebras, ele possuía 10. 3 ossos extras, um bônus que até um fã de girafas sonharia em ter. Quando completou 15 anos, seu pescoço havia crescido tanto que passou a causar dor constante, restringindo seus movimentos e tornando tarefas simples, como andar, virar o corpo ou até se sentar, uma verdadeira batalha. Nada vinha com facilidade. Foi então que médicos do hospital de Xiaoyang entraram em cena com um plano cirúrgico para reduzir o comprimento do pescoço e aliviar a pressão. A operação prometia trazer alívio, mas até hoje não surgiram novas informações sobre o desfecho. Ainda assim, o caso de Fu se tornou famoso, não pelo impacto chocante, mas por revelar até onde o corpo humano pode desafiar as regras da natureza. Ele nunca pediu para ser diferente, mas acabou se destacando justamente por isso. Literalmente, ele se manteve erguido. E tomara que a cirurgia tenha lhe trazido conforto. Embora, convenhamos, há quem pense que um pescoço assim seria útil em shows lotados. Para Fu, o problema da visão do setor mais distante jamais existiu. Conheça Rumeysa Gelgi, uma mulher tão alta que parece ter o próprio sistema climático pessoal. Nascida em 1º de janeiro de 1997, na Turquia, ela mede incríveis 2,5 metros. Sim, mais alta que muitos jogadores de basquete. E honestamente, ela provavelmente consegue pegar qualquer coisa na prateleira de cima sem precisar de escada. Ser a única mulher com essa altura me faz me sentir realmente especial. Essa altura extraordinária é causada por uma condição chamada Síndrome de Weaver, que afeta o crescimento dos ossos. Além da altura impressionante, ela também tem mãos e pés muito maiores que o normal. Claro que isso traz desafios, como achar sapatos que sirvam, mas Rumeysa enfrenta tudo com uma atitude inspiradora. Ela não é apenas um marco de altura, é também uma força positiva no mundo. Formada em engenharia da computação,
Ela usa sua voz para conscientizar sobre a síndrome de Weaver e para defender os direitos das pessoas com deficiência. Sua história de vida virou manchete em diversos meios de comunicação, mas o que realmente encanta é sua energia positiva. Rumeysa é uma gigante, não só em estatura, mas também em impacto. Ela nos lembra que, independentemente do tamanho dos nossos desafios, podemos enfrentá-los com cabeça erguida e coração cheio de propósito. E seja para alcançar as estrelas ou apenas um pacote de salgadinho no armário de cima, Rumeysa Gueldi mostra que estar acima da média pode ser algo realmente especial. Em um mundo onde a tendência parece ser sempre diminuir, Loda decidiu crescer, literalmente. Seu pescoço mede mais de 16 centímetros, transformando-a em um elo vivo entre tradição, resistência e elegância atemporal. Diferente de casos médicos raros, a história de Loda não vem de uma anomalia genética, mas de um ritual cultural praticado em partes do Sudeste Asiático. Desde criança, ela começou a usar argolas de metal ao redor do pescoço. A cada ano, uma nova peça era adicionada, empurrando a clavícula para baixo e erguendo a caixa torácica. O resultado é a ilusão de um pescoço alongado, símbolo de beleza e de identidade dentro da sua comunidade. 40 anos depois, as argolas se tornaram sua coroa. Pesadas, pesando vários quilos, elas exigem força, disciplina e adaptação diária. Dormir, se movimentar e até manter o equilíbrio com todo esse peso demanda uma memória muscular incrível e não há como voltar atrás. Retirar todas as argolas de uma vez poderia causar colapso muscular e até ferimentos graves, já que o corpo de Loda se moldou a essa transformação ao longo das décadas. Mas para ela, as argolas são muito mais que ornamentos. São armaduras culturais que a conectam com seus antepassados, sua comunidade e uma herança que atravessa gerações. Enquanto visitantes podem olhar com espanto ou estranheza, Loda exibe o pescoço com a tranquilidade de quem tem plena consciência de sua identidade. Vale lembrar, assim como os humanos, as girafas também possuem apenas 7 vértebras cervicais. A diferença está no comprimento, não na quantidade. E Loda conseguiu, com paciência e tradição, esticar essa herança em forma de arte. Há quem carregue a história da família na pele. Ela leva a sua no próprio pescoço, passo após passo, com imponência e serenidade. Chegou a vez de conhecer uma figura brasileira que parece saída direto de um desenho animado. O lendário Tio Chico. Seu nome verdadeiro é Sidney de Carvalho Mesquita, mas todo mundo o conhece como Tio Chico. E com razão, ele é o recordista mundial do Guinness pelo maior deslocamento ocular já registrado. E tudo começou de um jeito muito comum. Quando tinha apenas 9 anos, ele estava brincando de fazer caretas na frente do espelho, coisa de criança, e percebeu que seus olhos não apenas se arregalavam, eles praticamente saltavam da órbita. Os amigos ficaram chocados. E honestamente, quem não ficaria? Com apenas 22 anos, Tio Chico já era dono de um recorde que ninguém mais conseguiu alcançar. Ele consegue projetar os olhos para fora das órbitas como se fossem bolinhas de ping-pong. E tem medição oficial. Para verificar a habilidade, médicos especialistas usam um aparelho chamado proptômetro, uma régua específica para medir esse tipo de saliência ocular. São feitas 3 medições com altíssima precisão para chegar à média. E os números? Surreais! Mas o mais importante é que essa habilidade não afeta sua saúde. Pelo contrário, seu médico considera o fenômeno uma dádiva rara e surpreendente. Tio Chico abraçou essa característica única com muito orgulho e carisma, encantando fãs no Brasil e no mundo. Por aqui, ele é praticamente uma celebridade. Seja no palco ou nos livros dos recordes, Tio Chico mostra que, às vezes, os talentos mais inusitados são justamente os que fazem alguém se destacar. E vamos combinar. Ninguém faz olhos saltarem como ele. Tanya Herbert não deixa apenas pegadas, ela deixa verdadeiros marcos por onde passa. Seus pés medem mais de 33 centímetros de comprimento, ultrapassando o tamanho de uma régua escolar. Não à toa, ela entrou para o Guinness World Records como a mulher com os maiores pés do mundo. Para ter uma ideia, o número médio de sapato feminino nos Estados Unidos gira em torno de 38 ou 39 no padrão brasileiro. Tanya, por outro lado, usa nada menos que o equivalente a um número 57. São 10 tamanhos acima do que normalmente se encontra nas lojas. Desde pequena, ela já percebia que era diferente. Enquanto colegas calçavam tênis comuns, os dela pareciam pequenos caiaques. Comprar sapatos se transformou em uma verdadeira saga.
Nas lojas locais, impossível. Na internet, quase sempre sem sucesso. Na maior parte do tempo, precisava mandar fazer modelos sob medida, o que exigia paciência, dinheiro e também muito bom humor. Mas Tânia não encarou isso como um problema. Pelo contrário, transformou seus pés gigantes em motivo de orgulho. Ela já participou de entrevistas, eventos e até palestras, compartilhando sua história de forma divertida. Costuma brincar que é parada nas ruas mais por causa dos sapatos do que celebridades são paradas por fãs em busca de fotos. Para imaginar melhor, seus pés são mais longos que alguns skates. Agora, pense em tarefas simples: encontrar meias, entrar em carros apertados ou caminhar em corredores estreitos. Tudo exige um pouco mais de cuidado, mas Tânia prova que tamanho não é barreira. Ela anda confiante, literalmente com passos largos, e mostra ao mundo que a diferença pode ser sinônimo de oportunidade. No fim, seus pés não aprenderam, eles a levaram ainda mais longe. A mensagem dela é clara: quando a vida te dá passos gigantes, transforme cada um deles em passarela. Agora prepare-se para conhecer alguém que leva a expressão ouvido aberto a um novo nível. Kala Kaiwi, nascido em 1999 no Havaí, é um verdadeiro ícone do mundo da modificação corporal. Ele detém o recorde mundial do Guinness pelos maiores lóbulos de orelha alongados do planeta. E quando falamos grandes, não estamos exagerando. Seus lóbulos medem mais de 10 centímetros de diâmetro. Isso é largo o bastante para ele passar o próprio punho por dentro. E sim, ele realmente faz isso. Kala começou a alongar as orelhas ainda criança, não como uma brincadeira, mas como uma forma poderosa de se expressar. Enquanto outros garotos estavam colecionando figurinhas ou jogando videogame, ele estava transformando seu corpo em uma obra viva, e com muita dedicação. Hoje, ele é uma lenda dentro da comunidade de modificações corporais. Se as redes sociais tivessem um centro de gravidade, ele provavelmente estaria no quadril de Natasha Crown. Com uma circunferência de quase 2 metros e 10 centímetros, ela está em uma missão declarada: conquistar o título de maior quadril do mundo. E acredite, ela sabe exatamente como chamar atenção para isso. A transformação de Natasha começou aos 20 anos, quando decidiu que queria curvas mais marcantes. O que era apenas um desejo estético se tornou uma jornada de vida. A partir daí, investiu em uma série de cirurgias plásticas, dietas específicas e rotinas de treino que moldaram sua silhueta em algo que não passa despercebido. Hoje, a sueca é uma verdadeira estrela digital. Nas redes sociais, desfila com roupas justas, compartilha dicas ousadas e transforma cada clique em um manifesto de autoconfiança. Natasha não posta apenas por curtidas. Ela usa sua imagem para abrir espaço em uma discussão maior sobre beleza, aceitação e poder feminino. Mas a caminhada até aqui não foi feita só de glamour. Cada procedimento cirúrgico exigiu tempo de recuperação e resiliência. E cada mudança trouxe também novos olhares, de admiração, curiosidade e, claro, críticas. Mesmo assim, Natasha nunca recuou. Ao contrário, cada intervenção aumentou ainda mais sua popularidade, rendendo parcerias, aparições públicas e principalmente uma plataforma para difundir sua mensagem. Ame-se sem pedir desculpas. Ela gosta de brincar dizendo que seus quadris são maiores do que alguns bancos de bar e que até sentar-se se tornou um desafio estratégico, mas isso não a incomoda. Para Natasha, seu corpo é uma celebração de liberdade e escolha pessoal. No fim das contas, o que muitos chamam de exagero, ela chama de identidade. Natasha transformou suas curvas em marca registrada, sua jornada em inspiração e sua presença online em palco para empoderar mulheres. Seu recado é claro: não tente se encolher para caber em um molde. Expanda-se, sem medo de ocupar espaço. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!